Eu queria que você avaliasse um pouco essa proximidade do Moro com o André Mendonça, esse endosso, se o Moro, no seu entender, é um político de extrema-direita ou ele é um conservador moderado. Como é que você vê isso tudo? O Moro jamais seria, do meu ponto de vista, uma terceira via entre uma suposta polarização entre Lula e Bolsonaro. Moro, na verdade, é uma segunda via ao bolsonarismo, né? É o bolsonarismo sem Bolsonaro, como você gosta de dizer, Kennedy. E há várias dimensões em que isso se expressa, por exemplo, na proximidade que ele desenvolveu com militares, na proximidade que ele desenvolveu com grupos que estavam por trás da candidatura do Bolsonaro em 2018, tais como MBL e Vem Pra Rua, mas também na proximidade com setores religiosos, né? A Ana Júri, que é a patrocinadora da candidatura do André Mendonça, ela promove palestras, promove cursos, e tanto Deltan Dallagnol quanto Sérgio Moro foram colaboradores ativos nesses cursos ao longo dos últimos anos. Então, por mais que se tente estabelecer contrastes, eu acho que a diferença entre o Bolsonaro e o Moro é uma diferença de estilo, muito mais do que de substância. De substância, em todas as oportunidades que a gente pode tentar observar, eles, de fato, expressam uma convergência muito grande nos seus valores e nos seus métodos de atuação. O Fábio, ele fala muito, ele faz muito um discurso anticorrupção, como o Bolsonaro fez em 2018. Você acha que vai funcionar agora? O Moro tem autoridade para fazer esse discurso contra a corrupção? Há uma avaliação, da qual eu compartilho, de que ele corrompeu a lei processual penal. Enfim, como é que você vê essa tentativa de o Moro de usar o escudo da corrupção e a chance de sucesso disso em 2022? Eu acho que é uma chance muito reduzida, sobretudo para a presidência da República. Se Moro tivesse concorrendo a uma eleição proporcional, a uma vaga de senador, Dallagnol vai, por exemplo, concorrer a uma vaga de deputado, eu acho que isso vai ter ainda algum apelo. Mas para uma eleição majoritária de nível nacional, as grandes questões são as questões econômicas, né? Nós vamos entrar no último ano do governo Bolsonaro com os piores indicadores econômicos que um presidente já entrou nessa fase do seu primeiro mandato. Inflação alta, juros altos, câmbio altamente elevado, né? Desemprego também. E eu tenho certeza que a população o que vai querer discutir no fundo é isso, né? E não que Moro seja incapaz tecnicamente de falar sobre isso, mas ele até agora não deu esse salto. O que ele consegue propor, por exemplo, para acabar com a pobreza no Brasil é a criação de força-tarefa. Segue ainda muito prisioneiro dessa gramática de guerra, né, contra a corrupção, e não consegue mobilizar um repertório que vá além dessas coisas. Força-tarefa, né, prisão. E no governo Bolsonaro ele também agia assim em relação a esses outros temas. Por exemplo, o Moro assinou, né, um acordo com o então ministro da Educação Vélez para fazer uma lava-jato na educação, né? Quando estourou a pandemia, que foram perguntar para ele se o Ministério da Justiça ia fazer alguma coisa, ele disse que ele não podia prender o vírus. Então, me parece que ele, individualmente, só consegue pensar as coisas nesses termos. E o Brasil precisa de soluções mais robustas, que os problemas são muito mais complexos do que acabar, né, por meios violentos com esse inimigo nacional, né, que é o caso, a maneira como ele pintou o problema da corrupção na sua carreira de juiz. 2022 terá aí Sérgio Moro se candidatando, Deltan Dallagnol se candidatando também, os dois já oficializaram enfim, já fazem parte do Podemos, né, oficialmente. E isso causa algum impacto na Lava Jato? Quer dizer, na Operação Lava Jato, naquela história construída, diante de tudo que já aconteceu até aqui, né, a Vaza Jato trouxe muitas informações, mas de qualquer maneira, eles oficialmente políticos, né, se candidatando a um cargo político. Isso traz algum efeito para a Lava Jato, alguma consequência para a Lava Jato? Sem dúvida que sim. Fica a impressão de que eles usaram, né, as suas posições na magistratura e no Ministério Público para alavancar as suas carreiras políticas. Inclusive, tem muita gente aí que está, de certa forma, denunciando isso, ou se resignando em relação a isso. Eu recebi um print aí do que teria sido uma postagem da procuradora Sandra Curô, né? Justamente dizendo, olha, não dá para dizer que eles eram agentes neutros, aplicando a lei, eles estavam buscando fazer as suas carreiras.
Então fica essa cicatriz, né, tanto para a magistratura quanto para o Ministério Público, e fica também ainda mais candentes, né, ficam candentes aí os questionamentos em relação à Lava Jato, né? Até porque uma coisa importante a se observar é justamente o lugar no espectro político que Moro e Dallagnol foram ocupar, né? Eles não entraram, por exemplo, para um partido como a Rede, né, que é um partido progressista, mas, né, não petista, né? Eles entraram para um partido como o Podemos, que é um partido conservador, e todas as suas alianças têm sido com segmentos conservadores, como eu citei aqui, MBL, Vem Pra Rua, né, entre outros. Então, me parece que eles têm uma identidade política conservadora, né, que estava ali escondida sob a capa da justiça e que agora ela se revela, e quanto mais eles falam, mais parece que fica claro os valores que eles compartilham. Ô, Fábio, tem um debate sobre a questão econômica. O Moro divulgou um vídeo dizendo que é mentira, acusado de ter quebrado a Petrobras, as empreiteiras, que a Lava Jato ela combateu a corrupção e que, por princípio, você não deve colocar um preço nisso, não deve fazer esse tipo de cálculo, mas, ao mesmo tempo, eles falaram o custo-benefício valeu a pena, porque nós recuperamos tantos ativos. Assim, queria que você analisasse esse impacto na economia e esses argumentos deles, assim, de que, olha, por princípio e o argumento do custo-benefício. Em que pese a eloquência ali do vídeo do Moro, né, eu acho que o que ele diz ali é falso. E o Sakamoto, aqui no UOL ontem, nos presenteou aí com uma análise impecável a respeito dessa questão, né? Ele disse lá, e eu aqui vou me referir bastante a isso, que a Lava Jato, né, enquanto graçava a corrupção na Petrobras, a Petrobras, enquanto graçava a corrupção ali da Lava Jato, né, era uma empresa que estava crescendo, que encontrou pré-sal, que se capitalizou, que ganhou valor de mercado. Ela começa a perder valor, né, nos anos 2010 por conta de uma convergência de fatores, como a queda do preço do petróleo, mas também a Lava Jato, porque a Lava Jato usou um método de combate à corrupção que tinha como efeito direto, né, a ruptura de contratos de financiamento, por exemplo, com as empreiteiras, né, a própria descapitalização dessas empreiteiras no mercado. E óbvio que, sendo a Petrobras e essas empreiteiras a representação de, me parece que 50% da formação bruta de capital fixo no Brasil na época, isso ia ter um efeito sistêmico na economia, né? E de fato teve. Agora, você levanta uma questão muito pertinente, Kennedy, porque quando se questionava os efeitos econômicos da Lava Jato naquele período, Moro e Dallagnol diziam não tem problema, né? Porque o que importa é combater a corrupção. Na verdade, o país vai sair melhor depois disso, porque nós vamos ter empresas que não são corruptas. Então, eles apelavam para um argumento de princípio. O argumento de princípio, ao invés do argumento das consequências, é um argumento poderoso, mas para que você consiga fazê-lo, você também tem que se mostrar fiel aos princípios. E na medida em que eles corromperam a lei processual penal, como você disse e eu concordo, né, eles perdem esse trunfo, né, porque não dá para mais pintar a Lava Jato como uma operação principiológica, né? Ela foi uma operação com uma conotação política, aí pode-se discutir se foi partidária ou não, né? Foi uma operação que corrompeu a lei processual penal e foi uma operação que, sim, causou prejuízos de caráter econômico. E, na verdade, se tem uma vantagem da candidatura do Sérgio Moro e do Dallagnol, da vinda da Lava Jato para a política eleitoral, é que nós vamos poder fazer esses debates, né? Que vai ficar muito mais difícil eles se esconderem desse tipo de questionamento.